Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Estamos dando início a mais um encontro síncrono temático aqui do Cálculo 2 do Projeto Newton. Bem, eu vou começar com alguns recados, como sempre, enquanto os colegas vão entrando na sala. Bem, eu vou compartilhar com vocês aí a tela do Moodle para eu fazer algumas chamadas. Bem, página usual aí do Moodle, do Cálculo 2. Vou reforçar mais uma vez que quem ainda não fez a avaliação do projeto, avalie, é bem rápido. Eu vi que muitos colegas fizeram nesses últimos dias, mas é muito importante que o número máximo de alunos façam, porque isso vai motivar algumas mudanças, pode acarretar certas mudanças, e é muito importante que isso seja feito baseado realmente na opinião da maioria, né? E não simplesmente de quem respondeu. Então, quanto maior for o número de alunos que respondam, mais claro vai ser o que tem agradado ou não a maioria, e não somente aqueles alunos que que responderam, né? Porque se um grupo minoritário responde, a gente toma decisão baseada nisso, pode ser que não represente necessariamente a vontade da maioria. Já está disponível, tá, pessoal, o spoiler da sessão de monitoria. Bem, se vocês entrarem aqui, vocês vão ver que já está disponível o exercício, que é para vocês entregarem na sexta-feira, na sessão de monitoria. E também vai estar disponível aí alguns exercícios que vão ser expostos. Minha sugestão é que vocês tentem resolver esses exercícios com antecedência. Tem uma lista bem grande aqui de exercícios para vocês terem prática. E aí seria muito bom que vocês tentassem resolver já na quinta-feira ou na sexta-feira pela manhã, para que o aproveitamento da sessão de monitoria seja maior, certo? E aí também já está disponível para vocês enviarem, tá? Assim que vocês resolverem o exercício que é para entregar, vocês podem entrar aqui nesse questionário e enviar. E isso, bem, vocês enviam e têm que participar da sessão de monitoria, lembrando que a sessão de monitoria é uma atividade síncrona, tá bem? Então aquela nota associada a ela leva em consideração a participação efetiva de vocês, mas vocês podem enviar com antecedência. Ok? Algumas outras, deixa eu voltar aqui. Então, reforçando vocês que é importante fazer essa avaliação, porque a gente tem um melhor conhecimento de como estão indo as coisas, tá bem? No ciclo de atividades que a gente está, já está disponível o encontro síncrono da segunda-feira passada, o roteiro do estudo dirigido, lembrando que é muito importante fazer o estudo dirigido, ele conta pontos. Nesse roteiro de estudo dirigido tem uma revisão de integral para os alunos que estão com dificuldade em integração de funções de uma variável, então tem toda uma revisão aqui, e para aqueles alunos que já estão mais habituados, que se saírem bem no teste de nivelamento com as funções de uma variável, tem um pouquinho de aprofundamento em relação às integrais duplas, tá bem? O encontro da sexta-feira também já está disponível, e o encontro da última segunda-feira também já está disponível, as notas dos professores estão aqui. Lembrando que no painel do curso vocês têm acesso ao livro de notas de vocês, tá bem? Então aqui, se vocês observarem, já consta todas as notas até a primeira avaliação. O que aparece aqui do lado direito é a média geral do curso, tá bem? Então, nossa primeira avaliação teve uma média geral de 4,41. Bem, está abaixo da média de aprovação, mas eu considerei uma nota para uma média geral boa. Teve algumas notas muito baixas, mas também teve algumas notas altas, mas em geral eu acho que o resultado foi positivo, né? Assim, olhando para a média, né? É claro que para aquele que tirou uma nota muito ruim, ele não vai considerar isso positivo, mas no geral do curso eu achei bom, tá? Deixa eu ver o que mais. Bem, a lista de exercícios ela é para ser entregue até amanhã, às 23 horas e 59 minutos, né? Eu sempre falo para vocês não deixarem para enviar na quinta-feira à noite,
porque pode surgir uma série de problemas. Então, tentem enviar com antecedência. A gente já está bem encaminhado em relação à lista. Bem, a questão 1 e a questão 2 eram questões de revisão. A questão 3 é encontrar um volume. A gente conversou um pouquinho sobre isso na segunda-feira, dá para fazer. Isso daqui é um cálculo de área. Bem, para quem, se não ficou claro, hoje eu vou fazer um exemplo, mas para quem ainda está, mas como é que eu uso integral dupla para calcular a área? Bem, para determinar a área, eu comentei brevemente na aula passada, eu vou retomar esse tema, mas basta você calcular a integral dupla da função constante igual a 1, tá bem? É basicamente você pensar que se a função é constante, deixa eu dar um zoom aqui, só você pensar que se você integra a função f de xy constante igual a 1, então você vai estar calculando a princípio o volume de um prisma que tem como base essa região, esse conjunto, e tem como altura 1, mas numericamente isso é igual à área, né, da base, porque o volume de um prisma é a área da base vezes a altura. Se a altura é 1, então calculando a integral dupla nessa região, você obtém o volume. E aí, hoje no finalzinho da aula, bem, a questão 5 é sempre uma questão que antecipa um pouco o conteúdo já do próximo ciclo, né, com o objetivo de que vocês comecem a estudar, adiantar. Isso é positivo, tá, pessoal? Eu vejo que alguns alunos veem isso somente pelos relatos no questionário. Muitos alunos ficam, mas às vezes a lista avança. Isso é feito de forma proposital, tá bem, pessoal? Acho que os recados que eu tinha para apresentar daqui eram esses. Vou ali para o quadro. Mas sobre a questão de a gente avançar um pouco, principalmente na questão 5, isso é feito de forma proposital, pessoal, porque é importante, eu não tiro de forma alguma a relevância dos encontros síncronos, dos encontros temáticos, mas uma coisa muito importante a essa altura do curso, pessoal, é que vocês tenham mesmo uma certa autonomia no processo de aprendizado. Não estou tirando de forma alguma a importância de que eu esteja aqui tirando dúvida, que os monitores tirem dúvidas e coisas desse tipo, mas algo muito relevante para o processo acadêmico de vocês como um todo é que vocês ganhem o quanto mais vocês se tornarem autônomos nesse processo de conseguir pegar um livro-texto, ler um livro-texto e conseguir absorver um pouco com o livro-texto, ler as notas e conseguir tirar de lá um pouco do conhecimento, é extremamente importante. Vocês têm que ver o professor e todo o esquema que é montado de ensino mais como um facilitador do que como a fonte única do conhecimento, tá? Vocês têm um livro-texto revisado diversas vezes, vocês têm uma série de material, e o objetivo dos encontros síncronos é apresentar o conteúdo, sim, mas mais tirar dúvidas do que propriamente ser o primeiro contato. A diferença, né, em relação a você ler o livro, antecipar um conteúdo, é que se você lê o livro, bem, dificilmente você vai conseguir mandar um e-mail para o autor do livro para tirar dúvida daquilo que você não entendeu. Então, o professor ele tem o papel mais de sanar dúvidas que vão aparecer naturalmente. Então, quando eu estou apresentando o conteúdo, é um conteúdo que tem apresentado em vários livros. Qual que é a importância de vocês terem um professor de forma síncrona? É que vocês possam tirar dúvida, né? Porque se você ler lá no livro e não entender um exemplo, bem, não vai adiantar você ler 3, 4 vezes que vai estar escrito da mesma forma. Então, o objetivo do professor, a princípio, é tentar sanar essas dúvidas, né? Eu não entendi essa passagem, uma coisa que acontece muito durante as aulas, né? Pode repetir? Então, bem, eu não vou repetir com as mesmas palavras, eu vou tentar explicar de uma forma diferente até que você consiga compreender. Então, é importante que vocês tenham sim o hábito de antecipar o conteúdo, de ler antes, porque fica muito mais fácil, inclusive, para tirar dúvidas. Porque se for o primeiro contato de vocês com o conteúdo for sempre no encontro síncrono, isso dificulta. E aí vai vir aquela frase clássica, né? Mas eu tenho outras coisas para fazer, eu tenho várias outras disciplinas, o professor acha que eu só tenho cálculo 1. Não, pessoal, acho que ninguém acha isso, todo mundo tem consciência de que vocês têm várias outras disciplinas e cada uma delas tem a sua dificuldade de aprendizado, tá bem? Uma coisa que é muito importante que vocês tenham consciência é que é muito difícil
para um aluno que já chega com uma boa base de matemática, aqueles alunos que saíram do ensino médio com tudo que a gente deveria sair do ensino médio, eles não têm tanta dificuldade no curso. Uma grande dificuldade que acontece no cálculo 1 e no cálculo 2 é que às vezes você tem uma bagagem muito fraca em matemática elementar, e aí você tem que fazer cálculo. Então você tem que fazer cálculo 2, aí você não passou muito bem no cálculo 1, e você ainda tem algumas dificuldades em conceitos do ensino médio. Então entenda que não é porque o cálculo 2 te sobrecarrega. O cálculo 2 é uma parte do que te sobrecarrega, porque você acaba tendo que revisar cálculo 1 e outras coisas. Mas, inevitavelmente, em algum momento você vai ter que sanar essas lacunas, porque se você, bem, passou em cálculo 1 com uma lacuna, agora você sente mais dificuldade no cálculo 2. Se você passa no cálculo 2 com lacuna, ela provavelmente vai ser maior do que a que você já tinha, e esse processo se torna meio bola de neve, certo? Então, entendam que não tem o objetivo de sobrecarregar, tá? Essas atividades são formas de tentar dividir o peso mesmo. Às vezes parece que se faz muita atividade no Newton e isso sobrecarrega. Na verdade, eu acho que é muito mais difícil se tivesse só 2 provas. Porque observem que se o curso do cálculo 2 fossem 2 avaliações, aí você para e pensa na nota que você tirou na primeira prova, tá? E pensa que se isso realmente seria positivo, se fossem 2 provas, eu faço a média e dou o resultado. Para alguns, sim, né? É claro que para um aluno que tirou 10, vai parecer ótimo a ideia de eu só fazer 2 avaliações e fazer a média. Mas a tentativa é de mesmo quebrar o processo avaliativo para melhorar as chances de todos, tá? Principalmente daqueles que têm mais dificuldade. As atividades, elas são muito mais focadas nos que têm dificuldade do que nos que não têm, né? Porque nos que não têm, eu poderia simplesmente passar 2 avaliações, estaria ok. Tá bem? Isso é só uma tentativa de justificar para vocês as atividades que a gente realiza, tá bem? Então vamos lá para integrais duplas, continuar. Então eu vou fazer uma revisão do que eu falei na aula passada, né? Eu fiz bastante coisa na aula passada, em termos de teoria. Vou fazer uma revisão. Bem, eu comecei definindo integrais duplas, né? E aí eu vou... Bem, nas notas eu coloquei dx, dy, mas vocês vão ver que no livro ele usa uma notação diferente. Então, quando aparecer, no livro em geral ele escreve assim, né? Você tem uma região R, não os reais, uma região, né? Você tem uma região R, um subconjunto do R2, do tipo retângulo, né? Retângulo um retângulo do R2, tá? E aí, no livro texto, aquela mesma notação que vem do limite, dos ΔX, que eu coloquei, ele usa a notação de diferencial da área, né? Já está introduzindo uma coisa que vai ser importante lá na frente. Então, e é equivalente, só vou justificar para vocês que é a mesma coisa. Então, se você tem um retângulo assim, você tem uma função, né? Uma função que é definida nesse R, vai nos reais, integrável. Aí, no livro, a notação que ele usa para integral dupla é a seguinte: a integral sobre esse retângulo da f de xy, e aí aqui ele coloca um dA, eu coloquei dx, dy, né? E esse aqui é o mesmo, a definição é a mesma, só vou explicar por que ele coloca dA. Isso aqui é o limite daquele somatório que eu defini na aula passada. Você pega um ponto, né, que está dentro daquele subretângulo, I, J, e delta x, I, tem um outro somatório aqui, né? É um somatório duplo. Delta xi, delta y, j, isso daqui, quando o delta vai a zero, né? A norma do delta vai a zero, o módulo disso aqui vai a zero. Isso com o I variando de 1 até M e o J variando de 1 até N. A definição é a mesma,
A única diferença é que ele vai escrever DA e vai aparecer também na lista desse jeito. DA significa elemento diferencial de área, tá bem? É basicamente esse produto aqui. É a ideia de que quando eu estou olhando lá no retângulo, se eu pego o retângulo aqui, o que eu faço quando eu quebro ele em subretângulos, o que eu realmente estou interessado é que isso daqui é o que eu chamei de ΔX vezes ΔY, né? É a área desse retângulo. Isso aqui é um elemento de área, né? Elemento de área significa que tem dimensão 2 esse retângulo aqui, né? Tem um ΔX aqui e um ΔY ali. E isso é o que, quando esse cara aqui vai a zero, que é basicamente o que eu estou dizendo aqui, quando esse cara vai a zero, eu tenho que esse ΔX vezes ΔY é o elemento diferenciável de área, tá bem? Que é a mesma coisa que o ΔX, o dx dy que eu coloquei na aula passada, porque, bem, quando eu estou falando de um retângulo, o elemento de área é dx dy. A única vantagem de escrever dA é que aí eu não me restringo simplesmente aos retângulos, tá bem? Significa que para qualquer elemento diferenciável de área, eu teria a mesma integral. O que eu quero dizer com isso? Que se em vez de eu fazer retângulos, eu tivesse feito triângulos, um monte de triângulos aqui, eu poderia considerar a área dentro dos retângulos. Seria a mesma coisa, né? A área desse triângulo vezes a altura. Esse daqui seria o elemento diferenciável de área. E aí aqui pode ser retângulo, triângulo, qualquer coisa. A integral vai ser a mesma que eu estou mandando ir a zero, tá? Então não faz diferença. É dx dy sempre que eu estou pensando em retângulos cortando aqui. É só uma notação, tá? Nessa notação, o teorema de Fubini ficaria... Eu estou escrevendo porque eu depois fui ver que nas notas eu usei dx dy e no livro texto está dA. Então só por isso eu estou falando que é a mesma coisa, vocês não precisam mudar nada. Nessa notação, nosso teorema de Fubini ficaria da seguinte forma. A partição fica da mesma forma, tá? Não mudaria nada. Eu posso mudar a forma de calcular as áreas aqui de baixo, mas a partição fica igual. Isso é só uma questão conceitual. A gente não vai ter nenhuma questão que a gente vá resolver por esse limite. Por isso que não faz sentido. Dá para fazer. Como que ficaria as partições? Aí eu teria que redefinir. É possível eu quebrar. Só que aí teria um elemento de área diferente. Isso vai ficar mais claro quando eu for calcular a área de superfícies. E aí vocês vão entender exatamente como que eu calculo, porque lá em área de superfícies eu vou usar não um retângulo e sim um paralelograma. Porque lá eu vou pensar numa superfície e eu vou querer calcular a área dele, e aí eu vou fazer via os vetores os vetores direcionais, tá? As derivadas direcionais em x e em y. E aí, bem, se eu tenho dois vetores, eu consigo calcular a área de um paralelograma, né? Basicamente o módulo do produto escalar dos dois, né? Então aí eu vou conseguir a área desse paralelograma, e eu vou usar isso aqui no dA. Então vai ficar mais claro lá. O que eu estou querendo dizer é que no caso das integrais simples não faz diferença. Isso. dA eu posso usar em qualquer superfície. Em qualquer superfície, bem, diferenciável, né? Porque dA é um elemento diferenciável. Mas do ponto de vista do que a gente fez, esse dA coincide com dx dy. O que vai mudar um pouquinho é quando eu estiver calculando a área de superfície na semana que vem. Vocês vão ver que eu vou ter que calcular esse dA usando o paralelogramo gerado pelos vetores das derivadas direcionais, tá bem? Isso lá vai mudar um pouquinho, mas para a lista de vocês e para tudo que eu vou fazer hoje, dA não faz diferença nenhuma em relação ao dx e dy que eu escrevi na aula passada.
Só escrevendo o teorema de Fubini nessa notação, que é o que a gente realmente usa para integrar, a integral sobre R de f de x, y, dA, fica bem. Se eu estou considerando aquele retângulo, e desde que as integrais existam, aquelas condições que eu apresentei na aula passada, isso fica a integral de A até B da integral de CAD de f de xy dx dy dx, e é igual a integral de CAD da integral de A a B de f de xy dx dy. Só para mudar, e essa é a notação que vai estar lá no livro do Sturt, tá? Porque ele introduz pelo elemento diário. Se você olhar detalhadamente o que ele faz lá, você vai perceber que é a mesma continha que eu fiz, só que ele já chama direto esse dA de elemento diferenciável de área, porque quando na semana que vem eu vou ensinar como que a gente calcula a área de uma superfície usando integrais duplas. A gente já sabe calcular a área de uma região do plano, né? Que é basicamente o que eu disse. Você calcula a integral dupla da função constante igual a 1. A gente vai ver que a integral dupla permite eu calcular a área de uma superfície. Sei lá, você pensa num paraboloide hiperbólico, aí você restringe uma determinada região e você quer calcular a área daquela superfície mesmo. E isso é possível via integrais duplas. E aí, esse d de A vai fazer bastante sentido quando eu passar lá. Porque aí não vai ser um dx dy mesmo. Esse dA eu vou ter que calcular ele em função das derivadas direcionais, tá bem? Mas, no nosso caso, esse dA é basicamente dx vezes dy. Tá bem, então dito isso, eu quero começar falando de um corolário do teorema de Fubini, que ajuda bastante a calcular integrais, principalmente quando a gente fizer mudança de variáveis, tá bem? Qual que é esse corolário do teorema de Fubini? O corolário do teorema de Fubini é o seguinte: quando a função f de xy, sobre as condições de integrabilidade do teorema de Fubini, quando a função f de xy pode ser escrita como g de x vezes h de y, ou seja, quando ela se fatora em uma parte que só depende de x e uma parte que só depende de y, o teorema de Fubini me diz o seguinte: bem, se eu estou num retângulo, para a gente um retângulo vai ser, se eu vou sempre considerar, a menos que eu fale, um R para a gente é sempre um retângulo tipo AB, CD, tá bem? Então, nessas condições, a integral sobre R de f de xy dx dy, ou já usando a notação do diferencial de área, vezes o elemento diferencial de área, não só eu posso usar o teorema de Fubini e variar as coisas dessa forma, como eu posso separar de fato as integrais. Isso é a integral de A até B de g de x dx, vezes a integral de C a D de h de y dy. Por que isso vale? Isso é uma consequência, isso é corolário. Bem, acho que todo mundo sabe, mas corolário é quando é uma coisa que é consequência imediata, tá, do teorema. Eu vou justificar para vocês rapidamente por que isso acontece. Bem, se você quer integrar f de xy em relação a A, você tem que f se fatora, né, em g de x, h de y, e aí pelo teorema de Fubini, estou considerando que ela é integrável, as condições do teorema de Fubini satisfazem, então eu sei que eu posso integrar de A até B, a integral de C a D, de f de xy, e aí dy, e depois dx. Isso eu sei pelo teorema de Fubini, aqui eu só estou usando o teorema de Fubini, tá bem?
Mas bem, eu disse que f de x se fatora, né? Então isso aqui é a integral de a até b, da integral de c a d. Isso daqui é g de x, h de y, dy, dx. Mas observem o seguinte, pela ideia de integração dupla, se eu tenho um dy aqui eu só vou integrar em y, então eu só vou integrar essa função. G de x, independente de quem seja, é uma função que só depende de x, que em relação a y se comporta como uma constante. Então essa função aqui pode sair da integral em relação a y, porque isso daqui é uma constante quando eu olho em y. Então isso significa que essa integral é a mesma que a integral de a até b de g de x vezes a integral de c a d de h de y dy dx. Agora observe o seguinte, isso aqui é uma integral definida em y. Aqui nada depende de x, então isso daqui é uma constante quando multiplicado pela g de x, tá bem? Isso daqui é um número, porque b é uma integral definida em y, é um número e ele não depende do x. Então, isso daqui tudo pode sair da integral de x. É aquela propriedade da integral de que a integral de uma constante vezes uma função é a constante vezes a integral da função. Então, isso daqui conclui que isso é a integral de c a d, de h de y dy vezes a integral de a até b de g de x dx. E isso daqui, obviamente, facilita bastante algumas contas, né? E vocês vão ver que facilita ainda mais quando eu for falar de coordenadas polares. Fazer um exemplo para vocês verem como que isso facilita. Vamos pensar na seguinte função. Função f de xy igual a x y quadrado. E aí eu quero integrar isso no retângulo dado por 0, 1 e cartesiano 1, 3. Tá bem? Vamos calcular essa integral nesse retângulo. Bem, a gente já sabe calcular isso. Essa integral pelo teorema de Fubini é a integral de a de 0, começar com y, de 1 a 3, da integral de 0 a 1 de x y quadrado dx dy. Então eu poderia calcular dessa forma, mas observem que essa função pode ser reescrita como uma função que só depende de x e uma função que só depende de y. Então, pelo corolário do teorema de Fubini, o que eu posso fazer é calcular a integral de 0 a 1 de x dx e multiplicar pela integral de 1 a 3 de y quadrado dy. Essa daqui vai dar a x ao quadrado sobre 2 é 1, então fica meio, que multiplica, essa daqui vai dar y ao cubo sobre 3, 3 ao cubo sobre 3 dá 9, 9 menos 1/3, né? Então fica 27, 26 sobre 3, 26 sobre 6. E aí pode simplificar, 13 sobre 3. Se eu não tiver errado, continha, né? 3 vezes 9, 27, 27 menos 1, 26. Tá bem, só para verificar, eu vou calcular pela forma que a gente já sabe calcular, usando diretamente o teorema de Fubini. Quer dizer, usando o teorema de Fubini sem usar o corolário, né? Vamos repetir a mesma integral. Então eu quero integrar sobre o retângulo 0, 1, cartesiano 1, 3, a função x y quadrado dx dy.
E aí, se eu for aplicar só pelo teorema de Fubini, então isso é integral, seguindo a mesma ordem de 1 a 3. Não é necessário, só vou fazer no mesmo sentido. Da integral de 0 a 1 de xy dx e depois dy, tá? Calculando dessa forma, sem separar pelo corolário, então ficaria 1/3. Aplico o teorema, aqui tem 1 quadrado, né? Aplico o teorema fundamental do cálculo aqui, eu estou integrando em x, então o y quadrado se comporta como uma constante, fica x quadrado sobre 2, né? Então seria x quadrado sobre 2, o y quadrado multiplica, então é isso, x quadrado sobre 2, de 0 a 1, né? Isso aqui é um 2. De 0 a 1, dy, tá? Então isso ficaria a integral de 1 até 3. No 1 vai dar 1, no 0 dá 0, então fica y ao quadrado sobre 2 dy. Agora integra essa, que agora só depende de y, fica y ao cubo sobre 6, de 1 até 3. Então isso vai dar 27 sobre 6 menos 1 sobre 6, que é 26 sobre 6 e de fato 13 sobre 3. Tá bem? Mas daquele jeito é mais fácil, né? Bem mais fácil. Então sempre que você consegue escrever a função como produto de duas, você pode usar essa regrinha aí de integração, tá bem? Vamos fazer mais alguns exemplos. Aprender a integrar, pessoal, é basicamente fazer conta, tá? Então, agora a gente vai ter menos teoria, mas muito mais exemplos. Tem alguns aqui que eu escolhi para fazer com vocês. Deixa eu ver. Tem um aqui que eu acho interessante, que vai mostrar para vocês o tanto que a prática pode mostrar o corolário. Pode sim. Vamos voltar. Apaguei o corolário? Apaguei. O corolário é o seguinte. Deixa eu reescrever aqui e deixar um tempinho para vocês. Corolário. Corolário diz o seguinte. Se f de xy é igual a g de x, h de y, seja, fazer formalzinho, né? Seja f de x igual a g de x vezes h de y, uma função integrável no retângulo faltou um n aqui, né? No retângulo R igual aos pontos do R2, tal que o x está entre A e B, o y está entre C e D. Então, tem todas aquelas condições lá do teorema de Fubini, mas em geral, o que a gente realmente vai usar é que se ela é integrável nesse retângulo, então a integral sobre esse retângulo da f de xy dA, lembrando que esse dA aqui faz o papel do elemento de área que eu comentei, é a mesma, é a integral de A até B da g de x dx, que multiplica a integral de C a D de H de Y dy. Tá bem? Então é isso. Deixa o corolário aí um tempinho na tela para os alunos darem uma lida, enquanto isso eu vou preparando a próxima integral. O corolário só se aplica... tem um problema quando não é um retângulo, tá?
qual que é ele? Quando a gente não tem um retângulo, lembra que eu coloco uma das variáveis em função da outra, né? Por exemplo, se fosse uma circunferência, então eu teria que colocar uma em função da outra. Qual que é o problema? Tem uma dependência, eu não consigo soltar uma da outra, tá? Só você pensar o seguinte, né? Como que você faz? Se fosse uma circunferência a sua região, o que você faz na circunferência, né? Pensa que é a circunferência de raio 1. Então, quando você vai integrar sobre a circunferência, o que você pensa é o seguinte, né? Aqui você pode pensar que o x varia de -1 até 1, mas é na circunferência, então o y fica dependendo do x, né? O que acontece? Como a equação que ele satisfaz é essa, então para você integrar sobre a circunferência, você tem que escolher uma variável e deixar ela solta, e a outra você vai ter que colocar em função. Então, por exemplo, aqui, o x varia aqui e o y varia onde? Ele varia de menos a raiz de x. Raiz de x não. Raiz de 1 menos x quadrado, desculpa. Só simplificar aqui, né? Passo de x quadrado para cá e resolve. Então ele varia da raiz quadrada de menos a raiz quadrada de 1 menos x quadrado até a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Todo mundo consegue ver isso? Que é dessa forma que... Bem, se eu quero integrar sobre a circunferência, é isso que eu tenho que fazer? Porque pensa que esse aqui é o meu b, né? E aí eu quero integrar sobre b uma função qualquer lá. Mesmo que ela seja produto de x e y, tá? Mesmo que eu queira integrar, sei lá, função mais simples que depende só de x e y. X vezes y dA. Tá? Aí observe o seguinte, né? Se o B é essa circunferência, então dá problema, né? Porque como é que você vai separar em produtos de integrais se uma depende da outra? Aí não dá, por isso que é retângulo. Então, a condição de ser retângulo é que os limites de integração eles têm que ser independentes um do outro. Só que quando a gente passar para a coordenada polar, a gente vai ver que tem certas coisas que viram retângulos. Em particular, uma circunferência vira um retângulo, quando você muda as coordenadas, tá? Você tem a circunferência e existe uma mudança de variável que transforma isso daqui. Bem, vamos pensar que aqui o raio é 1, então vai levar essa circunferência no retângulo que tem o 1 aqui e aqui o 2π. Isso é possível você transformar aquela circunferência nesse retângulo. O que você faz? Aquela brincadeira que apareceu em uma das avaliações, né? Você escreve x como sendo ρ cosseno de θ, y como sendo ρ seno de θ, e aí aqui vira o ρ, o raio, né? E aqui vira o θ. Então, essa circunferência vem aqui. Aí tá, aí não dá para fazer aquela separação na bola, mas aqui dá. Então esse é um dos lugares que mais vocês vão usar esse tipo. Essa integral que seria difícil em coordenadas... não é difícil, não, dá para fazer, mas seria mais difícil em coordenadas retangulares. Quando você faz essa mudança aí de variável, você cai num retângulo e aí sim você conseguiria integrar só em ρ e depois só em θ. Eu vou mostrar para vocês no final da aula, eu vou fazer um pequeno spoiler de como faz isso, que é basicamente a forma mais simples de resolver a questão 5 da lista. Entenderam? Por que precisa ser um retângulo? Tranquilo? Alguma dúvida até aqui? Tá tudo bem, né? Tá tudo fluindo. Tá bom. Então, vamos agora para o exemplo que eu disse que ia passar. Eu vou mostrar que às vezes, mesmo sendo em retângulos, existe uma forma mais inteligente, entre aspas, ou pelo menos uma forma mais simples de calcular uma integral dupla. Vou considerar o meu retângulo dado por 1, 2, cartesiano 0π. E vou integrar a função nesse retângulo, a função f de x e y, igual a y seno de xy. Eu quero integrar essa função nessa região, nesse retângulo. Então vamos lá. A integral
sobre R de f de xy. Eu vou usar o dA para vocês acostumarem com a notação, mas é a mesma coisa, dx dy. Então a integral disso, a gente usa o teorema de Fubini, aqui é um retângulo, eu posso, aparentemente qualquer lado é igual, né? Então, se eu colocar, por exemplo, eu vou começar pelo jeito difícil, para depois fazer o jeito fácil. O jeito difícil é o y dentro, né? Então, de 1 até 2, dá integral de 0 a π de y seno de x y dy dx. Tá. Como é que a gente calcula essa integral, né? Aqui dentro eu tenho uma regra do produto. Quer dizer, não tenho integral por partes, né? Regra do produto, parece que eu estou derivando. Não. Desculpa, ato falho. Aqui eu tenho uma integral por partes, né? Eu tenho trigonométricas e algébricas. Bem, qual que vem primeiro? Eu quero integrar isso. Quem que eu chamo de U? Vamos ver se vocês estão bom em integral de... Quem é o U dessa integral aqui? Alguém falou seno ali. Não é seno, tá, pessoal? É o Y. A regra é Liat. Tá? Quer dizer, uma forma de lembrar, né? Não é a regra. A ordem de prioridade, uma forma de vocês lembrarem é essa. A algébrica antes de trigonométrica. A trigonométrica só tem vantagem em relação à exponencial. Então você chama o U de y, se o U é o seu y, então o seu dv vai ser o seno de xy dx, dy, tá? Quando você deriva aqui, isso daqui vira du, é dy, tá? E quando você integra aqui, você está integrando em relação ao y, x faz o papel de uma constante, aqui você pode usar a substituição. O v vai dar... Bem, fica menos cosseno de xy sobre x. Eu tenho que supor que... tá. O x está começando do 1, não tem problema, isso aqui é sempre diferente, x é sempre diferente de 0, onde a gente está considerando. De fato é isso, né? Porque basta derivar, se você deriva aqui... Você usa a regra da cadeia, derivada do cosseno menos o seno, então o menos vai cancelar, derivada de dentro vai aparecer um x, né? Porque eu estou em y, então vai aparecer um x e cancela com isso. Então é isso. Então essa é a regra do produto associado. Vou continuar aqui, tá? Então isso ficaria a integral de 1 até 2... Bem, que vai... Eu vou ter que calcular separadamente, né? Porque senão vai dar muito trabalho. Vamos calcular só essa de dentro aqui, porque não vai dar para eu colar tudo. Então, a integral de 0 a π de y seno de xy dy vai ser, pela regra, pela integração por partes, fica u vezes v. Então vai ser menos y cosseno de xy sobre x menos a integral de... eu fiz a integral de u dv é igual ao v vezes a integral de v du, né? Então vai ficar menos, como já tem um menos ali, eu posso pôr um mais aqui. A integral, isso daqui tem que variar de 0 a π, e aqui vai ficar a integral de 0 a π de v vezes o du, né? Então vai ficar menos cosseno de xy sobre x dy, tá bem? Aí precisa de mais um pouquinho de espaço para a conta, né? Já deu para ver que eu falei que em algum momento a gente ia parar de fazer só polinômios, né? Então, dá para ver que dá para complicar bastante as coisas. Então, essa integral aqui vai ficar
quando eu calculo, vamos olhar aqui, ó. Quando o y é zero, dá zero, não tem problema. Quando o y é igual a π, vai ficar menos cosseno de xπ, ou π vezes x, né? Sobre x, sobre π, desculpa. Não, sobre x. Estou integrando em y, né? Só entra π aqui, tem um π faltando lá de fora. Vai ficar menos π cosseno de πx sobre x. Aí tá, vamos calcular essa integral aqui mesmo, levar para lá só o resultado. Esse menos, na verdade, eu já usei, né? Porque eu troquei o sinal aqui, então aqui não tinha um menos. Aqui é o cosseno, esse x pode sair para fora, a integral do cosseno é o seno, vai ter um outro x que vai aparecer embaixo, vai multiplicar com isso, vai ficar x ao quadrado. Então vai ficar mais o seno de xy sobre x ao quadrado. E aí aqui vai ficar de 0 a π. Então isso vai ficar menos π cosseno de πx sobre x, mais, deixa eu ver se não está faltando nada, não, seno de zero é zero, então não tem nada para subtrair, então vai ficar seno de πx sobre x quadrado, tá bem? Então essa seria a minha primeira integral. Tá, e é essa integral que eu preciso calcular em relação a x agora, né? Então, eu vou pegar isso, se a gente não tiver errado nenhuma continha, isso daqui vou colocar aqui dentro, tá? Então, vai ficar a integral de 1 a 2 de menos π cosseno de πx sobre x mais o seno de πx sobre x ao quadrado dx. Tá bem, agora essa daqui deixa só eu pensar aqui. Tá correto, né? É para terminar isso daqui. Bem, eu tenho só pensar aqui rapidinho. Que essa integral aqui é um pouquinho... A integral aqui ela é um pouquinho trabalhosa, né? Deixa eu só... Porque se eu fizer u igual a 1 sobre x, quando eu derivar vai ficar 1 sobre x ao quadrado. Não funciona. Vamos segurar essa integral aqui para eu terminar de calcular. Eu já vou terminar de calcular ela. Eu vou calcular do outro lado, que a gente vai ver onde a gente tem que chegar, e eu vou mostrar que do outro jeito é bem mais simples. Mas essa daqui, bem, todo mundo entendeu a ideia do meio aqui. Só precisa calcular essas integrais, né? Que dá um pouquinho de trabalho por causa desse x aqui embaixo. Mas a gente vai voltar nela. Antes eu vou calcular ela pelo outro lado. Sabendo exatamente quem é que dá a integral, vai ficar mais fácil. O que eu quero dizer com integrar ela pelo outro lado? Porque observe que a minha função, ela é complicada em y, mas em x, pelo menos a primeira integral, ela é bem mais simples, né? Então vamos fazer ela primeiro do outro lado. Então se eu calculo a mesma integral sobre r o que vai acontecer? Eu vou ficar com... Vou começar agora a integrar sobre x. Então,
por último vai ser de 0 a π. E primeiro eu vou fazer de 1 a 2 a integral de y seno de x y, mas eu vou começar com dx e por fim o dy. Bem, essa aqui fica bem mais fácil, porque dentro já não tenho mais uma regra do produto, né? O y se comporta como uma constante, então vai ficar y que multiplica, vou deixar tudo logo, integral do seno, bem, integral do seno é menos o cosseno, né? Então vai ficar menos y cosseno de xy sobre y, certo? Porque observe que se você deriva só isso daqui, você deriva o cosseno, dá menos o seno, com esse menos fica mais, um y vai cair do lado de fora, vai cancelar com ele, vai voltar para o seno. E esse y que está aqui fora é exatamente esse que eu já tinha como uma constante, tá bem? Então, como y... tá, tem um detalhe do zero ali, né? Mas vamos fazer diferente então, que eu não vou poder escrever o y ali embaixo. Observem que menos cosseno de xy, aí vai ficar mais fácil. Menos cosseno de xy é uma primitiva dessa função, tá certo? Porque quando você deriva, o cosseno vai dar menos o seno, que cancela, o y vai para fora, volta para cá. Tem que olhar assim que eu não preciso escrever o de baixo. Então isso daqui é uma primitiva desse, então pelo teorema fundamental do cálculo, eu calculo de 1 até 2 dy. Agora está correto. Não tô... Parece que eu fiz a mesma coisa, mas não é, tá? Eu não escrevi o y embaixo. Nessas condições, eu posso calcular, vai ficar o cosseno, o integral de 0 a π, pelo teorema fundamental do cálculo, isso dá menos cosseno de 2y mais cosseno de y, porque teria o menos, né? Seria menos o cosseno de y, mas com um sinal negativo aqui fica mais. dy. E aí, bem, a integral fica imediata, né? A integral do cosseno é o seno, então fica menos o seno de 2y variando de 0 a π, mais o seno de y variando de 0 até π. Seno de 2π dá seno de 2π dá 0, seno de 0, 0, então isso aqui é 0. Seno de π dá 0, seno de 0 também dá 0, então 0, tudo deu 0. Então observe que tem essa forma é bem mais simples, né? Aqui, para terminar... Bem, teria que fazer a integração por partes, mas eu não vou entrar muito nessa integral não, porque eu não quero gastar muito tempo, tá? Fica aí como exercício terminar essa integral. Ela é por partes, mas você vai ter que derivar, integrar, fazer aquela regra 2 vezes, tá? Por causa que se você for derivando 1 sobre x, vai aumentar aqui o grau, então você vai ter que fazer 2 vezes. Mas funciona, você vai chegar que essa integral dá 0, tá bem? Deixa só... uma das formas de você ver que ela dá 0... Deixa eu ver se eu consigo fazer rapidinho aqui. Se não sair rápido, fica como exercício. Cosseno de πx sobre x dx mais de 1 até 2 de seno de πx sobre x ao quadrado dx
Essa função é par, essa função é ímpar, essa função é ímpar, essa função é par. Então basta fazer uma mudança de variável, ela sai como zero fácil, faz uma mudança de variável xp, e aí isso aqui vai variar como vai de 1 a 2. Se você chamar uma nova variável u de π vezes x, você vai observar que vai variar de... Bem, quando x é 1, u é π. Quando x é 2, dá 2π. Aí você consegue transladar ela. Você vai observar que isso daqui é uma função ímpar. E isso daqui também é uma função ímpar. No novo intervalo de integração vai dar zero nas duas. É a forma rápida de fazer. Agora, para fazer a integração normal por partes, aí dá um pouquinho mais de trabalho. O que eu queria mostrar com essa questão? Que às vezes tem uma forma mais imediata, dependendo de quem você está integrando, tá bem? Então, por exemplo, essa integral, você observa que ela é muito mais complicada se você faz ela em y, né? Então, uma forma de simplificar é calcular primeiro em x e depois em y, para você não ter que passar por tantas técnicas. Conseguiram entender a integral que eu fiz? É que eu não quero realmente ficar fazendo muita conta. Aquela integral ali, ela é mais puxadinha, tá? Mas dá para fazer sim. Só vai dar um trabalho. Eu gosto de trabalho, mas a gente tem muita coisa para fazer hoje. Tá bem. Que mais que eu quero fazer hoje? Deixa eu ver a hora. Dá para fazer muito exemplo ainda. Vou pegar mais um exemplo aqui. Pegar um mais geral. Tá. Agora que vocês já entenderam essa conta, deixa só um minuto aqui que eu vou olhar uma... Acho que eu vou fazer um de volume que é semelhante ao que está na lista de vocês, tá? Vou considerar, bem, calcular o volume de um paraboloide delimitado pela seguinte região. Então vamos considerar a paraboloide dado por x² mais 2y² mais z igual a 16. Isso é a equação de um paraboloide, né? Se você passa um paraboloide hiperbólico, tá bem? Então eu vou considerar esse paraboloide, os planos x igual a 2, y igual a 2 e os planos coordenados, tá? Os planos coordenados é x igual a 0, y igual a 0 e z igual a 0. Então, isso daqui me dá uma região do R3 e eu quero calcular o volume dessa região. Ou seja, o meu z ele vai ser maior ou igual a 0 e menor ou igual a essa função, tá? Então ele vai ser menor ou igual a 16 menos x² menos 2y², certo? E o meu x vai variar de 0 a 2 e o meu y vai variar de 0 a 2 também, certo? Então, geralmente quando pede um volume, igual está na lista de vocês, né? Tem um volume delimitado por certas regiões, eu vou calcular essa daqui. Então, o que eu faço? Esse limite superior do z, eu consigo ver ele em função de x e y. Então, é essa a função que eu vou integrar. Então, basta eu integrar sobre o retângulo 0,2 até 0,2 a função 16 menos x² menos 2y² dA, só para manter a notação. Tá, e isso é equivalente, pelo teorema de Fubini, a integrar de 0 a 2, 0 a 2, a função 16 menos x² menos y². Então, sempre que aparece lá, calcule o volume do sólido delimitado por,
E aí vai ter as delimitações do x, delimitação do y e uma função, né, que são as delimitações do z, e os planos coordenados. Então basta calcular dessa forma. Aqui, pessoal, vale para o produto, tá, mas não vale para a soma. Obviamente a integral disso não é a integral do x quadrado menos a do y quadrado, tá? Só vale para o produto, mas não vale para a soma, não. Então, integrando aqui, não faz nenhuma diferença, porque é simétrico, né? Então, você pode integrar primeiro em x mesmo. Calculando essa integral aqui em x, eu vou ficar com 16x de 0 a 2, menos x ao cubo sobre 3 de 0 a 2, menos y quadrado x de 0 a 2 dy. Ok? Então isso vai me dar integral de 0 a 2, 16 vezes 2, 32, menos 8 sobre 3, menos 2y quadrado. Ok? Porque eu estou integrando em x, tá? No zero não vai dar nada. dy. Integrando isso aqui em y, vai ficar 32y de 0 a 2, menos 8 sobre 3y de 0 a 2, menos 2 vezes y ao cubo sobre 3 de 0 a 2. A integral é simples, o importante aqui é só vocês entenderem como que calcula o volume, né? Porque é uma das coisas que vai aparecer bastante. Isso vai dar 64 menos 16 sobre 3, menos 2 vezes 8, 16 sobre 3. Então, 16 sobre 3, 16 sobre 3, 32 sobre 3. E aí, faz a continha, eu não vou terminar, só subtrair, né? 3 vezes 64, 192, né? 192 menos 32, 160, então 160 sobre 3. Se eu não tiver errado, continha. Tá bem? Faltou 2. Verdade. Lasqueira. Tá bem, eu fiz. Vamos mudar. Pronto, agora tá certo. Essa é o 2, vocês calculam com o 2, tá bem? Professor, poderia calcular essa integral dessa forma? Não, é exatamente disso que eu estou falando, que eu disse aqui, tá? A regra só vale para o produto, ela não vale para subtração, tá bem? Para ficar, tem que fazer aqui também, né? Mais fácil apagar esses dois do que apagar tudo. Não vale para subtração, tá? Se você calcular essas integrais separadamente, não vai ser igual. Não é integral dupla no x, é integral dupla no y, não funciona. Só funciona quando é um produto de g de x com um h de y, e não quando é g de x mais h de y. Seria ótimo se funcionasse, né? Mas nesse caso não funciona. Seria muito fácil, mas não dá certo. Pode testar essa daí separada, vocês vão ver que não funciona. Tá. Então isso era um exemplo de volume. Eu quero... A lista está terminando aí, né? Então eu estou querendo dar umas ideias que ajudem vocês. Olhem aí, pode compartilhar. Bem, questão 3 está tranquila agora, né? Acho que todo mundo já deve ter feito. Encontre o volume delimitado pela superfície. E aí tá. Isso aqui é exatamente o que eu fiz, tá? Não tem dificuldade do ponto de vista de integrar. É simplesmente você entender que é para integrar essa função com o x variando nesse intervalo e o y variando nesse intervalo. Tem essas de cálculo de área, né? Áreas variadas. Eu vou fazer uma semelhante só para ajudar vocês, mas eu não vou fazer, obviamente, a daqui. Vou fazer só uma para vocês terem uma noção de como que eu calculo área usando integral dupla. Acho que a gente não fez nenhum exemplo. Vamos fazer um exemplo aqui. Então, vou fazer um exemplo relativamente simples, só para motivar, tá? Vou pensar, pega duas parábolas,
muito grande. Vou fazer um desenho menorzinho. Pega duas parábolas, tá? Eita. O desenho hoje tá bom, viu? Vamos fazer assim, fica mais fácil de desenhar. Pegar duas parábolas, vamos calcular a área delimitada por elas. Bem, vocês sabem fazer isso com cálculo 1. Eu vou fazer com cálculo 2, tá bem? Então, vou pegar x ao quadrado. Jeito bom de saber onde ela vai passar, né? Vou pegar x menos 2 vezes x mais 2. Isso daqui é x ao quadrado menos 4, né? E tem raiz menos 2 e 2. E vamos pegar uma outra que é x menos 1 menos x menos 1, x mais 1. Só para a gente construir um exemplozinho, tá? Se eu faço menos isso, vai dar x menos x ao quadrado mais 1. Simplesmente que eu quero uma virada para cima, outra virada para baixo, e eu quero que elas delimitem uma área. Então eu quero calcular essa área aqui, tá? A área delimitada por essas duas parábolas. Como é que eu faço isso usando integrais duplas e não integrais... Professor, pode repetir o exemplo do cosseno? Cosseno do cosseno. Eita, aquele... Já tá. Eu volto nele daqui a pouco, tá? Só calcular essa área aqui antes de voltar no exemplo do cosseno. Bem, eu quero calcular essa área. Se fosse fazer por integral simples, a gente sabe como calcular. Eu faço a de cima menos a de baixo e integro dos pontos de interseção, né? Uma outra forma de calcular isso via integral dupla é o seguinte: eu vou encontrar os pontos de interseção igualmente. Tá, essa daqui é mais fácil fazer por integral de uma única variável. Eu vou usar ela só como exemplo para os casos mais gerais, tá? X ao quadrado menos 4, eu quero saber aonde que se intercepta, então é quando isso é igual a menos x quadrado mais 1. Então passa para cá, fica 2x quadrado igual a 5. Então x é igual a mais ou menos raiz de 5 sobre 2. E aí, bem, se fosse fazer por integral simples, eu ia integrar a diferença das duas de raiz de 5 sobre 2 até menos raiz de 5 sobre 2. Como que eu faço isso por integral dupla? Por integral dupla eu delimito essa região. Então observa que o meu x está variando de menos raiz de 5, de menos raiz de 5 sobre 2 até 5 sobre 2. E o meu y, bem, o que que o meu y varia, né? A de baixo é essa, então ele vai de menos x quadrado mais 1, que é a de baixo. Observa que o y varia daqui até aqui, eu estou delimitando essa área, né? Então ela vai daqui até x ao quadrado menos 4. Então a outra forma de calcular essa integral é usando aquela integral onde uma das variáveis depende da outra. Mas qual que é a função? Porque eu tenho o x, tenho o y, mas quem que eu tenho que integrar para ter a área? Bem, aí é aquela ideia que eu falei de que um prisma de altura 1, o volume dele equivale à área da base, né? Porque todo prisma tem volume, a área da base vezes o volume. Então, basta que eu integre sobre essa região, vou chamar essa região aqui de 1b. Então, basta que eu calcule a integral dupla sobre b da função 1 dA. Isso é equivalente a calcular aquela área. E aí, a gente sabe que isso pode ser escrito como a integral de menos raiz de 5 sobre 2 até a raiz de 5 sobre 2 da integral que vai de menos x quadrado mais 1 até x quadrado menos 4 da função 1, primeiro em y, depois em x. Então essa é a forma geral para calcular a área quando eu quero fazer isso
usando integral dupla, tá bem? Então, o que vai acontecer? Quando eu integrar essa daqui, eu estou integrando 1. Integral de 1 é y. Então, é y do limite superior até o limite inferior. Então, vai ficar a integral de menos raiz de 5 sobre 2 até a raiz de 5 sobre 2 da função x² menos 4 menos... Eu acho que eu fiz... Não, tá certo. x² menos 4... x² menos 4 menos x² mais 1, tá? dx. Aí isso daqui dá para simplificar, não tem muito espaço, então vou usar aqui mesmo, menos com menos mais, então vai ficar 2x² menos 5. Então fica 2x² menos 5 nesse intervalo. E aí, calculando, a integral de 2x² é x⁴, 2x³ sobre 3, de menos a raiz de 5 sobre 2 até a raiz de 5 sobre 2, menos 5x de raiz de 5 sobre 2 até menos raiz de 5 sobre 2. Aí essa continha, tá, pessoal? Eu não vou ficar fazendo essas contas pra gente ganhar tempo. Já são 4. Bem, aqui é só substituir, tá? Coloca isso aqui, eleva ao cubo, e embaixo também, e depois a outra. Não tem muito o que ser feito aqui. Observe que aqui o menos com o menos da fórmula vai virar mais, então é só 2 vezes, é uma função par, né? Então, 2 vezes a integral de 0 até a raiz de 5 sobre 2. Mas eu quero aproveitar esse exemplo para dizer o que a gente faz. Lembra que eu disse que tem um lado mais fácil, né? Tem um lado mais fácil aqui, que é, coloca o x variando daqui até aqui e o y em função do x. Dessa forma. O que eu tenho que fazer? Volume dá para usar. Com volume dá para usar tripla? Dá. Segue a mesma ideia. Você pode calcular a integral tripla de 1 sobre a região do R3, você vai ter volume também. A mesma ideia. Funciona, é a ideia de um prisma de dimensão 4, né? O volume, o hipervolume de um prisma de dimensão 4 é numericamente igual ao volume da superfície, né? Do objeto do R3. O que acontece se eu quisesse fazer essa integral primeiro em x e depois em y? Eu mostrei para vocês na aula passada que eu não posso simplesmente trocar as ordens aqui, porque senão não me dá uma integral definida. Como que eu faria essa mesma integral começando em x? Para começar em x, eu tenho que, em vez de colocar o x, o y em função de x, eu tenho que fazer o x em função de y. Então vamos de novo para a mesma curva. Eu tenho x² menos 4, é a parábola de cima, e menos x² mais 1 é a de baixo. Como que eu faria essa mesma integral se fosse para começar... tá, elas não têm os mesmos zeros, né? Como seria essa mesma integral dessa região aqui, só que começando em y? Aí a gente faz ao contrário, né? Eu tenho que encontrar qual que é o y máximo e qual que é o y mínimo, que coincide com os vértices, né? E aí é fácil de calcular, porque esses vértices, bem, quando x é 0, quando x é 0 aqui dá 1, né? Então o y varia, é menor ou igual a 1, e quando x é 0, aqui dá 4, né? Então o y varia de menos 4 até 1, e aí eu preciso colocar agora em função
de y, o x, né? Então, observa que y é igual a x² menos 4. Então, isso significa que x é igual, olhando... eu vou ter a parte positiva e a negativa, mas como nesse caso é simétrico, eu vou olhar só para a parte positiva e multiplicar por 2, tá? Olhando só para esse lado positivo aqui, dado que é simétrico, eu posso ver x como sendo a raiz quadrada de y mais 4. Essa é a delimitação por essa daqui, tá bem? Então, o x... Cadê? Deixa eu ver. Eu quero saber até onde o x vem aqui, né? Por essa ele vem até aqui. Só um minuto. Bem, esses... Só um minuto. O y varia de 1, que está aqui, até o menos 4, né? Então, essa é a variação do x. Para cada valor de y... e aí, observe que tanto que fica mais complicado, né? Eu vou ter que olhar até aqui, tá? Então, se o y é maior... Se o y é maior do que menos... quando coincide, é em x igual a mais ou menos a raiz de 5 sobre 2, né? Tem aqui a raiz de 5 sobre 2. Menos, e aqui é o mais, tá? O que acontece? Quando o x é igual a raiz de 5 sobre 2, a gente tira que o y é igual a menos 5 sobre 2 mais 1, né? Então, o y vai ser igual a menos 3 sobre 2, ok? Então, até o y, enquanto o y é maior do que menos 3 sobre 2, o x está variando aqui, né? Porque é a parábola... Quando o x é menor, ele está variando aqui. Quando o y é menor do que esse 3 sobre 2, ou seja, nesse pedaço aqui, o x varia usando a parábola de cima, tá? Então, ele vai variar de mais ou menos essa raiz. Quando o y for maior ou igual a menos 3, maior restrito, que ali é menor, quando ele é maior do que 2, a parábola que delimita o x é essa de cima. Então, eu teria y igual a menos x² mais 1, o que implica que o x é igual a 1 menos y raiz quadrada disso, né? Ok? Passei 1 para lá, vai menos 1, multiplica por menos, inverte. Então, eu consigo também calcular, o que eu quero dizer com isso? É possível reescrever aquela integral dupla, começando a integral em x, né? Basta que eu faça o seguinte, eu vou integrar, o y agora varia de menos 4 até 1, e o meu x vai variar. Aí, como eu tenho duas partes, tá? Eu tenho o que acontece quando o y é menor do que menos 3 sobre 2 e o que acontece quando ele é maior do que isso. Então, a mesma integral tem que ser dividida em duas partes. Então, vamos lá. A integral sobre essa mesma região B de 1 dx vai ficar... Eu integro de menos 4 até a menos 3 sobre 2. Menos 4 até menos 3 sobre 2. A integral, de menos 4 até menos 3 sobre 2, eu estou nessa parte aqui, certo? E aí a função varia, o x varia de menos a raiz de y mais 4 até a raiz de y mais 4, do 1, aí sim dx dy,
mais, aí eu tenho a outra parte da integral, que é a que vai de menos 3 sobre 2 até o 1 da integral. Agora, as limitações do x são essas, né? Então fica de menos a raiz de 1 menos x até a raiz de 1 menos x de 1 dx dy. O que eu quero dizer? É possível, qualquer região você consegue integrar ela de duas formas diferentes, tá bem? Desde que você consiga colocar uma das variáveis em função da outra. Aquela que a gente fez é bem mais simples, né? Porque quando eu coloco o x para variar daqui até aqui, o y está bem delimitado por essas duas parábolas. Quando eu quero fazer a integral primeiro em x, a primeira coisa que eu tenho que observar é que se eu fixo um y, aí vai depender. Se eu fixo um y acima desse ponto que a gente encontrou, que é menos 3 sobre 2, acima dele, as limitações do x é essa parábola, ou seja, o x varia daqui até aqui, que é exatamente de menos a raiz de y mais 4 até a raiz de y mais 4. Abaixo desse menos 3 sobre 2, a limitação do x é essa parábola com concavidade virada para cima. E aí, você vai obter que o x varia de menos a raiz de 1 menos y até a outra. Então é possível calcular das duas formas, só que em geral existe uma que é mais simples, tá bem? Mas as integrais coincidem, o teorema de Fubini não deixa de valer porque a região é geral, a única coisa que muda é a dificuldade. Como? Tá. Então, entenderam que a maior dificuldade, e vocês vão observar isso, a maior dificuldade é delimitar de fato as regiões de integração, tá bem? É você encontrar qual é essa delimitação. Aqui você já observa, no caso dessas parábolas, se o exercício for para calcular começando em x ou começando em y, vocês vão ver que vai ter uma que é bem mais difícil. Mas é assim que você faz. Sempre que você tem uma região, para entender de uma forma bem geral, vou só fazer uma motivação aqui. Se você pegasse uma região bem geral, tá? Pega uma coisa mais ou menos assim, tá? Tá, e você quer integrar nessa região. Como que é feita essa escolha, tá? Se você resolve integrar primeiro em x e depois em y, então você tem que encontrar o x, o y mínimo e máximo. Se você observar, você tem um ponto aqui. Esse aqui é o seu y máximo. Ok? Bate ali. Você, aqui tem um y mínimo. Então, se você vai integrar dessa forma, você vai observar o seguinte. Isso aqui vai ficar a integral do y mínimo até o y máximo. E aqui, aí o que acontece? Para cada valor de y que você der, você observa o seguinte, entre o y mínimo e o y máximo, se você escolhe qualquer valor aqui, você traça uma reta aqui horizontal, e essa vai ser a variação do x. Mas ela depende do y. Então tem uma função aqui por baixo, que eu vou chamar de a de y, que é exatamente, o a de y é o mínimo que o x assume quando eu fixo o y. Então vai variar de a de y até b de y, este aqui é o b de y. Então aqui eu tenho o a de y e aqui o b de y. E isso vai acontecer para todos os valores de y, certo? Se eu colocar um y aqui, de novo eu vou ter o mínimo que o x assume para esse y e o máximo. Esse vai fazer o papel de a de y e b de y. Nesse caso, aqui eu tenho um y, eu posso pensar que esse aqui é um y1, então é o b de y1, a de y1. Aqui eu tenho um y2, e aí eu vou ter o a do y2, b do y2. É assim que eu determino. Vai ter que encontrar a função do mesmo jeito que eu fiz lá na parábola. Dá um trabalhinho algébrico aqui, tem que praticar, tá? Não é fácil. E aí, a integral da função aqui, tá? Mas e se eu quisesse integrar a mesma região, só que começando
pelo x. Quer dizer, aqui eu estou começando pelo x, né? Começando pelo y. Então, se eu quiser calcular começando pelo y, eu vou observar que existe um valor máximo aqui para o x. Esse aqui é o x máximo. E existe um valor mínimo aqui. Esse aqui é o meu x mínimo. Então, essa integral é equivalente a integrar do x mínimo até o x máximo, a integral. E aí você observa que você consegue fazer a mesma coisa, só que agora na horizontal, né? Para cada x que você coloca, o y varia desde um valor mínimo até um valor máximo aqui. Então, isso daqui seria o meu c de y, c de x, e esse aqui seria o meu d de x. Então, dá para fazer nas duas direções. Então, aqui ficaria desde o c de x até d de x, só que agora começando em y. Entenderam como é que faz em regiões gerais? Como fixar o y? Como fixar o y? Bem, o que eu estou dizendo é que se você, independente, se a sua região é limitada, bem, tem certas condições aqui que eu vou colocar, tá? Se a sua região é limitada, ela está contida dentro de um retângulo que é limitado, tá? Então, isso aqui só vale se a região for limitada. Se a região é limitada, ela vai ser limitada, se ela é fechada e limitada, ela vai ser limitada tanto em relação ao y, como em relação ao x. Naturalmente, né? Porque se ela não fosse limitada em relação a um desses, bem, o conjunto todo não seria limitado. Significa que se você vier com uma reta aqui de cima para baixo, e a sua região de integração, essa aqui é a minha região de integração, tá? Esse é o meu B. Se ela é limitada, vai existir algum ponto onde toca nela e é o maior valor que o y assume. Então, esse seria o y máximo. Se você vier de baixo para cima, desde menos infinito, ela é limitada, vai existir um ponto onde toca o y mínimo. Feito isso, você tem que, se você vai integrar primeiro em x, então você tem que encontrar o y máximo e o y mínimo. E aí, essa integral aqui de dentro vai ficar, para cada valor de y, entre o y máximo e o y mínimo, para qualquer valor de y aqui dentro, você vai ter uma limitação para o x e para o y, que também é consequência do fato de ser limitado, né? Porque ela é limitada aqui e ela também é limitada aqui. E como eu já limitei aqui, para qualquer valor que eu colocar entre o máximo e o mínimo, vai ter um intervalo de x que está dentro da região. É isso que eu estou dizendo. Observe que para esse y1, esse intervalo aqui é o intervalo de valores de x que está dentro da região. E é exatamente isso que está sendo feito aqui. Entendeu? Para cada valor, eu pego o y1, eu teria o menor valor que o x assume para esse y1 fixado e o maior valor que o y. Então, só que essas funções elas vão variando. Por quê? Porque conforme eu vou descendo, esses valores máximos e mínimos do x vai variando. Vai ter um ponto aqui, por exemplo, onde esse é o intervalo de valores de x. Aqui é esse. Tem um outro que é... Entende? Que para cada valor de x, é por isso que isso varia com y. Para cada valor de y, tem um intervalo diferente de integração aqui. Ao contrário, também funciona. Eu poderia começar delimitando a função nos x aqui. E aí, feito isso, você conseguiria, para cada valor de x entre o mínimo e o máximo, existe um intervalo de valores de y que satisfaz. Por exemplo, aqui é um x1. Então, esse é o intervalo de valores de y que está dentro da minha região de integração. Então, esse aqui é o c de x, esse aqui é o d de x. Entendeu, Jonathan? A ideia? É isso. Foi isso que eu fiz. Então, só recapitulando, foi isso que eu fiz com essa região, tá? Tem algumas coisas aqui que eu posso apagar. Deixa eu fazer rapidamente esse mesmo raciocínio aqui, só para vocês entenderem. É claro que não dá para fazer num caso muito geral, tá? De certa forma, eu tenho que colocar uma variável em função da outra. Quando eu fiz aquele desenho, eu pensei na x ao quadrado menos 4, que é a que passa pelo menos 2
e 2. Aí eu tenho uma parábola aqui. Bem, essa daqui é a função x² menos 4, que quando x é 0, isso dá menos 4, né? Então aqui é o menos 4. Tá? E eu fiz uma outra parábola, fazer ela de branco. Era a que passava pelo menos 1 e 1. Essa daqui é a menos x² mais 1. Tá bem? Quando x é 0, ela está no 1 aqui. E aí eu quero integrar sobre essa região. E vocês vão fazer muito isso, tá? Na lista de exercício, na monitoria, tudo coisas relacionadas a isso. Então observe que eu quero integrar sobre essa região. Foi o exemplo que eu fiz. Trazendo a minha ideia para cá, tem duas formas de eu delimitar essa região. Em geral, tem uma que é mais simples que a outra, mas tem duas formas que são equivalentes. Quais são elas? Bem, eu posso encontrar o valor máximo do y e o valor mínimo do y. Bem, o valor máximo que o y assume é fácil ver que é o vértice dessa parábola, né? Então, o valor máximo que o y assume é 1. E o valor mínimo é o vértice da parábola virada para cima. Então, o y varia aqui. Então, esse é o y máximo, esse é o y mínimo. Para cada valor de y, o x varia de um valor máximo até um valor mínimo. Só que qual que é a questão, né? Existe, aonde que essas duas interceptam, a gente viu que é em menos, aqui era menos raiz de 5/2, é esse ponto aqui, tá? É só porque eu não quero ficar, e aqui é o raiz de 5/2. Para você delimitar o x, aí dá um pouco de trabalho, né? Porque o x vai ficar delimitado pela parábola branca até essa altura, é ele, porque observa, né? Eu delimitei o x, então dado um x aqui, eu preciso, dado um y, desculpa, eu delimitei o y, e aí dado um y aqui, eu preciso saber qual o intervalo de variação do x. Se o y for maior do que esse valor que a gente obteve, que é menos 3/2, se o y é maior do que menos 3/2, aí a limitação do x é dada por essa. Aí a gente viu que o x fica maior ou igual a menos a raiz de y1 menos y, maior ou igual a raiz de 1/y. Ou seja, é essa variação do x, tá? Eu fixo um y aqui dentro, acima desse menos 3/2, o x varia daqui até aqui, e isso é delimitado dessa forma. Depois, abaixo, então se o y for menor ou igual ao menos 3/2, esse sinal de igual não faz muita diferença, tá? O único ponto, se ele é igual a esse ou a esse, não vai fazer diferença, porque nesse ponto coincide. Então, onde você coloca a igualdade, não faz diferença. Se você faz desse jeito, aí a limitação do x é dada pela parábola amarela. Então aqui você tem esse. E aqui você teria o x delimitado pela raiz y mais 4 até menos y mais 4 até y mais 4. Vocês vão ter que fazer muito isso, tá? Então é importante. Tá, essa é a delimitação quando eu começo em y. Mas como eu disse, eu poderia começar no x. Em vez de deixar o x dependendo do y e o y independente, eu posso delimitar o x máximo e o x mínimo, e agora colocar o y em função do x. Então a mesma região, essa mesma região, pode ser dada por x, calcula o valor do x da interseção, que é menos raiz de 5/2. Então x variando de menos raiz de 5/2 até raiz de 5/2. E aí você coloca o y em função do x. Então aí nesse caso, vou apagar, vou fazer o mesmo desenho só porque ficou carregado. Mas vamos lá. Porque isso é importante. Acho que é a parte mais difícil de fazer integral dupla, é isso, tá? Por isso que eu estou dando um pouco mais de atenção. Em geral é aqui que
mora a maioria das dificuldades. Tenho essa parábola, tem aquela parábola de dentro. Tá. Agora, bem, a primeira coisa que eu fiz foi limitar o y e colocar o x em função de y. Agora eu posso encontrar o x máximo, o x mínimo. Então esse aqui é o x mínimo, que a gente viu que era menos raiz de 5 sobre 2. Como que eu fiz isso? Interseção das parábolas. X máximo, raiz de 5 sobre 2. E aí, qual que vai ser? Se eu limitei o x mínimo e o x máximo, para cada valor de x aqui, o y varia desde a parábola amarela até a parábola branca. Então, o y ficaria delimitado. A parábola amarela é a que é virada para baixo, então é menos x² mais 1. E a parábola de baixo é x² menos 4. Claro que essa é a forma mais simples de delimitar a região, porque nessa daqui eu ainda tenho que colocar a função do x, tem que quebrar no intervalo no outro. Mas entenderam que qualquer região vocês conseguem fazer essa com certas condições, né, de continuidade, de ser... Entenderam como que faz isso? Vocês vão ter que fazer, tá? Vai acontecer bastante. Vai falar assim, tal região, calcule o volume, calcule essa função, a integral dessa função nessa região. Em geral é isso. Vocês vão ter que fazer esses tipos de conta. Tá bem, antes de... Bem, já foi os 2 minutos. O exemplo do cosseno, desculpa, não vai dar para eu voltar. Por causa do tempo. Se a pergunta era para resolver aquela integral do outro lado, realmente leva muito tempo, tá, pessoal? Dá um trabalhinho. Eu posso trazer ela outra aula, mas dá um trabalhinho. Fica como exercício o outro lado, mas a explicação do cosseno, que era aquela de integrar, era para entregar y, cosseno de seno, né? dx dy. A ideia principal aqui, o x variava de 1 a 2 e o y de 0 a π. A ideia principal aqui é a seguinte, pelo teorema de Fubini, a gente sabe que eu posso integrar tanto em x como em y primeiro, mas se você começa integrando em y, você tem uma regra, integração por partes aqui, e a integral que você obtém, ela é mais complicada de ser calculada. Dá para fazer, você vai cair naquele cosseno de πx sobre x, cosseno de πx sobre x². Tem umas técnicas para integrar isso, mas dá trabalho, tá? Acho que a forma mais simples é observar que cai numa função ímpar e numa função par. O que eu disse é que se você calcula dessa forma primeiro, você observa que é como... Deixa eu tentar explicar. É como se você olhasse para a função que você tem que integrar e se perguntasse, bem, eu posso integrar primeiro em x e primeiro em y. É mais fácil integrar isso em x ou em y? E claramente é mais fácil de integrar isso aqui em x, né? Porque em x eu nem tenho regra de integração por partes. Então o que eu queria dizer é, em alguns casos, sair integrando da forma que é dado não é a melhor ideia. Você observa que essa integral é muito mais simples em x do que em y. Mas elas são iguais, então começa pela mais simples, tá? E aí você vai observar que se você integrar isso aqui em x, vai cair naqueles cossenos, soma de cosseno, dividido por y. Então tem umas contas aí que tem que ser feitas. Enquanto que em relação a, se você integrar isso aqui direto em x, é rápido, porque vai ficar... Bem, uma primitiva dessa função é menos cosseno. A forma com que é mais simples de calcular ela é fazendo primeiro em x, porque você observa que menos cosseno de xy é uma primitiva disso em relação a x, né? Então isso aqui é menos o cosseno de xy variando, com x variando de 1 até 2 dy. Então é bem imediato, né? É de fato que se você deriva menos o cosseno de xy, vai dar y vezes, vai ter um menos que vai cancelar com esse, vai ficar y seno de xy. E aí essa daqui é imediata, fica a integral de 0 a π de menos cosseno
de 2y mais cosseno de y. Dy e essa é direta. Do outro lado dá mais trabalho, tá? Só respondendo a pergunta do colega rapidinho. Só queria fazer... Isso aqui, bem, já não é spoiler do que vai para frente. Conseguiu entender, Jonathan, a ideia? Tenta fazer essa integral começando em y, você vai ver que você vai cair numa expressão bem mais difícil. Dá para integrar, mas tem alguns detalhezinhos. O que eu vou fazer agora, na verdade, é um spoiler, tá? Do que a gente vai ver na semana que vem, mas ajuda vocês na lista. Existe uma forma, eu comentei com vocês, né? E aí eu vou até calcular para vocês verem como é que funciona. Falei para vocês que se eu quero calcular x, y, a integral, pega essa função aqui. Isso vai ajudar na questão 5, tá? Se eu quero integrar isso daqui sobre a seguinte região, né? Sobre a circunferência, tá? Circunferência, centrada no zero, raio 1, tá? Eu quero fazer o produto de x vezes y nessa circunferência. Ou seja, seria integrar sobre a circunferência a função x e y dx dy. Bem, pelo que a gente acabou de ver, uma das formas de calcular isso é eu escolho x máximo, y máximo e coloco outro em função. Então, seria integrar, se eu começo em... Aqui é simétrico, tanto faz. X mínimo é menos 1, x máximo é 1, porque o raio é 1. Então, ficaria de menos 1 até 1. Fixado um x aqui, qual que é a equação da circunferência? X² mais y² igual a 1. E é essa a relação que me permite, dado um x, obter y, né? Então, para y ficaria de menos a raiz quadrada de 1 menos x² até isso, colocar esse c um pouquinho para cima, até essa raiz, 1 menos x². O que eu estou fazendo é só isolando o y em função do x, tá? Passei o x² para cá, fica 1 menos x², tirei a raiz. Então, para cada x que eu dou aqui, o y varia desse ponto até esse ponto, e esse ponto é menos a raiz de 1 menos x², e esse aqui é raiz quadrada de 1 menos x². A função seria xy, aí eu tenho que fazer primeiro em y, depois em x. Não é nada difícil de imaginar que essa integral é difícil, né? Essa integral é difícil porque eu vou integrar em y, vai aparecer aqui um y². Dá para fazer, acaba que essa aqui é até mais simples, né? Porque vai aparecer um y² sobre 2, não é tão difícil não. Mas eu vou explicar uma outra forma de calcular que é mais imediata. Eu comentei com vocês que, dependendo de uma mudança de variável, eu posso transformar a circunferência num retângulo, né? Se eu considero a mudança de variável, que leva... Qual que é essa mudança de variável? É a mudança de variável que eu pego x, y e associo em ρ cosseno de θ, ρ seno de θ, tá? Então aqui as minhas variáveis são ρ e θ, e aqui as minhas variáveis eram x e y. Isso aqui virou um retângulo. Tá. Como que eu faço aquela integral? Então eu quero integrar sobre a circunferência xy dA, que é equivalente a dx dy. Uma forma de mudar é o que a gente chama de fazer essa integral em coordenadas polares. Então, eu vou passar para essas coordenadas aqui. Eu vou justificar na aula que vem, mas pelo teorema da mudança de variável, é possível mostrar que essa, vamos chamar isso aqui de R, esse aqui é o C. Essa integral é equivalente a integrar sobre R. Bem, se eu vou colocar, se estou fazendo mudança de variável, eu tenho que fazer mudança de variável aqui, né? Então ficaria ρ ao quadrado cosseno θ seno θ. Aí aqui aparece, bem, aqui era dx dy, né? Aqui aparece a dρ dθ, aparece. Mas por um detalhe que eu vou justificar para vocês na semana que vem,
tem um ρ a mais aqui, tá? Por que isso? Por causa da jacobiana, tá? Quando eu faço uma mudança de variável, eu consigo mostrar que na nova variável aparece aqui um determinante da jacobiana, que é as derivadas parciais, tá? Mas o que importa é que eu posso fazer essa mudança para aquele... E isso, em geral, quando você está falando de setor circular, em geral, quando você está integrando sobre regiões circulares, as coordenadas polares são melhor do que as coordenadas retangulares, obviamente. Então, fica aí como dica, e aí, nesse caso, aqui eu não podia separar em integral de x e integral de y. Aqui é um retângulo, aqui eu posso. Nesse caso, bem, eu tenho que integrar ρ ao cubo, né? Que apareceu um ρ a mais. Não pode esquecer desse ρ a mais, às vezes ele chama de R. Cosseno θ, seno de θ. E aí eu tenho que integrar isso sobre o retângulo que vai de 0 a 1, de 0, como é a circunferência toda, né? De 0 a 2π. dρ dθ, e isso aqui se separa. Essa daqui está num retângulo, então basta eu integrar ρ ao cubo dρ variando de 0 até 1 vezes a integral de cosseno de θ vezes seno de θ variando de 0 a 2π. Tá bem? Daqui dθ. E aí, bem, essas aqui são integrais de cálculo 1, dá para fazer. Fica aí como dica. Semana que vem é isso que a gente vai ver. A gente vai aprender por que esse ρ aqui aparece. Esse ρ sempre vai aparecer assim, multiplicando toda a função. Isso. Toda vez que você faz de forma geral, se você quer... Bem, se você tem uma região, em geral uma região circular, tá? Que faz sentido. E você quer integrar a função... Sim? A gente vai ver isso em detalhes na próxima aula, tá? Só porque isso vai ajudar um pouquinho vocês lá naquela questão da lista. E aí a gente vai ver os detalhes teóricos para isso. Se essa região é bijetora com uma região com um retângulo, tá? Observe que isso acontece aqui, tá? Para cada ponto daqui eu tenho um único ponto aqui, porque esse ponto ele tem um raio e ele tem um ângulo aqui, né? Esse ângulo aqui. Então essa relação é bijetora. Desde que você consiga uma relação bijetora com... não precisa nem ser um retângulo, tá? Uma outra região aqui, B, em coordenadas polares. Então você pode passar a integral para cá, de f. Aí você tem que colocar em ρ cosseno θ, ρ seno θ. Muita gente errou isso na prova. Quando você faz mudança de variável, você tem que mudar o x e o y também, tá? Não é só a derivada. E aí vai aparecer um ρ aqui, dρ dθ. Essa é a integral em coordenadas polares. Isso ajuda muito quando você vai integrar coisas desse tipo aqui, ó. Você tem uma circunferência aqui, aí você tem uma outra circunferência, e às vezes você quer integrar só essa região aqui, tá? Se você tem... Isso aqui é uma circunferência, tá? Aqui tem um raio R1, e aqui é uma outra circunferência com raio R2. Aí você quer integrar sobre essa região. Em coordenadas retangulares é muito difícil delimitar isso daqui, tá? Se você for fazer aquele processo de x máximo, x mínimo e delimitar, dá trabalho. Mas se você faz nessas coordenadas é bem fácil, porque basicamente o ρ aqui varia... Quando você muda as coordenadas, o seu ρ varia de R1 a R2. E o seu θ varia, bem, se você chamar isso aqui de alfa e esse daqui de um beta, você teria que o seu θ varia
do ângulo menor até o ângulo maior. Bem mais fácil, né? Então é essa a dica aí para a questão 5. Ajuda bastante, né? Para quem já fez aí, eu praticamente resolvi a questão. Ou ninguém fez ainda a 5? Isso daí facilita demais. É basicamente isso que a gente vai fazer na semana que vem. Eu vou falar de coordenadas polares e vou explicar para vocês como calcular a área de superfície e fazer mais um monte de integrais. Integral tem que praticar, tá, pessoal? Não é fácil, não. Tem pouca teoria comparado com diferenciabilidade, mas tem bastante conta e elas podem ficar difícil bem facilmente. Difícil facilmente é engraçado. Tá bom, é isso que... Por hoje é isso. Avancei um pouquinho no tempo que eu queria dar uma dica para vocês, para quem ainda não fez. É isso, pessoal. Bom... Ah, tá. Tem uma coisa que eu... Vixe, eu deveria ter falado isso há muito tempo atrás, agora eu esqueci. Tá, vocês avisam os colegas. Na segunda-feira, véspera de feriado, a gente não vai ter encontro síncrono. Na quarta-feira a gente vai ter, tá bem? Então... para evitar de ter aquela aula que quase ninguém vai estar, e também para dar um tempo para vocês descansarem ou colocarem a matéria em dia, a depender da situação, na segunda-feira a gente não vai ter aula, e aí na quarta-feira, que seria estudo dirigido, eu vou entrar para dar encontro síncrono, mas o estudo dirigido vai rodar em tempo normal, vai estar disponível a partir da segunda-feira. É só mesmo para não ter essa aula entre o domingo e o feriado. Tá certo? Muita gente, algumas pessoas já saíram da sala, outros estão vendo no YouTube. Avisa os colegas que na segunda-feira não tem encontro síncrono, a gente volta na quarta-feira. E na quarta-feira vai ter encontro síncrono, que nas outros ciclos de atividade não tinha. Tá bem? Espero que vocês consigam descansar um pouco. Quarta-feira a gente começa falando de coordenadas polares. Tá bem? É isso, pessoal. Boa tarde a todos e até quarta-feira.